Bora lá, vamos começar falando então da derrota do Atlético aí pro Botafogo. O jogo que aconteceu ontem aqui na Arena. O jogo, para falar bem a verdade, já esperava, né, que o resultado talvez fosse ruim aí pela fase do Botafogo e pela fase do Atlético. O Botafogo aí liderando o campeonato, né, disputando Libertadores, tá empolgado, tá embalado. Vários jogadores convocados para a seleção brasileira, seleção de outros países aí também, como a Venezuela, o Savarino. Então, um time bem forte, o time do Botafogo, e o Atlético numa fase horrorosa, né? Vindo de diversos resultados ruins, em todas as competições que está disputando. Então já era uma tragédia anunciada aí esse jogo, né? E o Atlético mais uma vez jogou mal, né? O setor ofensivo do Atlético foi praticamente nulo, não criou basicamente nada o jogo inteiro, não ameaçou muito o Botafogo. E a gente acabou escapando até de levar talvez um resultado mais abaixo do Botafogo, 1-0, acho que até ficou barato. Tiveram bola na trave, tiveram uma defesa espetacular que o Mikael fez no chute do Luiz Henrique, que ele saiu cara a cara com o Mikael. Então, eu acho que o resultado ainda ficou barato mesmo para o Atlético, poderia ter sido uma goleada. Como eu falei, uma sequência horrorosa de jogos aí, né? Não ganha no brasileiro, se não me engano, desde junho. E tem, né, já vinha de uma derrota do Flamengo aí que foi doída no final do jogo, né? Tomou um gol no finalzinho do jogo. Não jogou bem também, o Flamengo, né? Já tinha jogado mal. E o que impressiona é essa zaga levar tanto gol assim. Todo jogo a gente acaba levando gol, basicamente. Impressionante, no setor defensivo é frágil o Atlético. Nesse jogo, o Lúcio entrou com o Gamarra e com o Kaique Rocha. E porque o Thiago Heleno foi poupado, estava com dois titulares. E entrou com dois laterais, né? Com o Madison e com o Esquivel. Em determinado momento do jogo, ele até abriu mão do Gamarra para tentar botar mais gente para frente, recuou os dois laterais para atuarem como zagueiros. Mas, assim, o time é muito frágil defensivamente, os volantes não recompõem como deveriam. A lesão do Fernandinho mostra como o elenco do Atlético é frágil, né, nesse setor. A gente tem muitas opções, mas nenhuma delas consegue substituir o Fernandinho à altura, né? Então, a gente tem o Eric aí que está numa fase ruim também, o Christian que não tem jogado nada, o Gabriel que é horroroso, né? Deviam devolver ele para o Internacional lá, para devolver o Internacional, porque, cara, é muito ruim. A gente tem na de reservas o Zé Vitor que não se firmou em momento nenhum na temporada, Filipinho que até começou jogando bem lá com o Osório, depois também sumiu. Então, o setor dos volantes do Atlético ali é muito carente, né? Então, com a lesão do Fernandinho, que era um cara que atuava bem, tanto na marcação quanto na formação do jogo, atuou muitas vezes ali, era ele que comandava, né? A parte criativa do time também, dependendo do Zapelli também, que varia demais. O Zapelli joga bem um jogo e 10 ele joga mal, não aparece pro jogo. Um cara que é muito talentoso, mas que parece que está sempre com sono. Então, foi complicado aí essa lesão do Fernandinho, que a gente ficou sem esse cara de marcação no meio que também tinha uma qualidade para armar o jogo. Como eu falei, nenhum dos volantes do Atlético tem essa mesma capacidade. Então, eu acho que a gente vai continuar sofrendo aí até o final do ano. O Fernandinho não tem previsão de volta, né? Então, vai sofrer com esses volantes que a gente tem. A nossa zaga também, né? O Atlético, durante a janela, em vez de se reforçar, aí não trouxe basicamente ninguém, trouxe um zagueiro reserva só, que tem ficado na reserva só, que veio do Bahia. A gente vai continuar sofrendo com o Thiago Heleno, com o Gato, com o Camargo, com o Kaique Rocha. O Kaique Rocha, que é um cara que tem 1,95 m de altura e não ganha nenhuma pelo alto. Thiago Heleno, que já não tem mais aquele mesmo pique também, né? Não, não acompanha mais como deveria. E o Gamarra, que também é um cara que chegou com uma expectativa muito grande no Atlético e conseguiu se firmar como titular. Quando entra inseguro também. Então, é complicado.
E o cara que eu quero fazer um destaque aqui, que nem jogou, eu acho, mas é um cara que vem jogando muito mal, é o Léo Godoy, né, cara? O Léo Godoy, eu acho que talvez tenha sido a maior decepção do Atlético nesse ano. O cara que chegou com muita expectativa, aí, lateral direito. E, cara, como tem jogado mal, ele foi para reserva, não conseguiu atuar com o Varini, agora com o Lute parece que também não vai conseguir atuar, porque não tem condição de jogar. Cara que não, não sei explicar o que aconteceu com o cara, o futebol do cara simplesmente sumiu. Quando ele joga, pode saber que vai ser gol do lado dele, é impressionante. Então, esse Léo Godoy, ele se destacou na Argentina pelo lado ofensivo, né? Apoiador, o cara que jogava bem e tal, era quase um ala na Argentina. Talvez tenha faltado um esquema que fosse mais favorável para ele, né? Onde ele tivesse um pouco mais de É, proteção, ali, um pouco mais de cobertura, né? Ele acabou que talvez foi vítima da falta de tática, né? também. Mas mesmo na parte ofensiva também, né? Ele tem sido nulo, né? E pelo menos ele no ataque então funcionasse, mas ele não funciona nem na frente nem atrás. Então, É, como a gente as, tem as levado muito gol, É talvez um, seja mais importante fechar mais do que tentar apoiar ali pela direita. E assim, o Lúcio tem até tentado um esquema um pouco diferente aí nas últimas partidas, tentou colocar o Coelho, né? Um ala, se não me engano, contra o Flamengo, e também não funcionou. Né? Então, assim, tá difícil. A gente não tá conseguindo segurar atrás, a nossa defesa não tem funcionado, né? Os nossos volantes estão muito fracos. E o ataque que funcionou durante boa parte da temporada aí também não tem funcionado, né? O Mastriani está numa seca de gols aí, não consegue botar a bola para dentro. Tudo bem que o time não cria muito também para ele, né? Mas mesmo assim, as oportunidades que ele tem, ele acabou desperdiçando. Nesse jogo também, ele perdeu um gol. Eu ia dizer, nesse jogo, Uma bola, acho que ele teve pelo menos umas duas bolas boas, assim, para fazer, mais um outro lance que chegou meio quadrado para ele. Ele tem uma tido bola pouca que foi um oportunidade, mas cruzamento nesse para do ele. Botafogo, nem quando É, teve a chance, né? uma bola enfiada, se não me engano, foi o João Cruz que enfiou uma bola para ele sai cara a cara com o goleiro e acaba chutando mal ali, ficou fácil a defesa pro John. Então, ele está numa fase ruim também, o Pablo Cometa também não tem rendido de olho, então nem se fala, né? O cara também tem pouca qualidade, né? Técnica, tem até vontade, mas qualidade técnica tem pouco. E ainda o cara que tá acabando, até a torcida tá meio brava com ele, mas eu discordo, é o Canóbio, cara. O Canóbio é o cara que se esforça, que marca, que tenta as jogadas, mas ele tá muito sozinho no lado esquerdo, ele também do ataque, geralmente ele, né, não tem um apoio ali necessário para conseguir construir as jogadas, então está sendo sacrificado aí também pela má fase do time. Então, assim, tá difícil achar um ponto positivo do time, acho que um ponto positivo que eu posso destacar é o João Cruz, quando entra bem, é um cara que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é novo ainda e pode se queimar no elenco ruim que o Atlético tem, mas eu acho que é um cara que ainda tem qualidade que a gente tem que trabalhar, tem que tomar cuidado com ele, que ele pode render muito ainda no futuro. No fim, é, rodou o treinador, acho que é o quinto já, né? E a conclusão que a gente vai chegando é que falta elenco, né, Romulo? O que tu acha? então, acho que falta aquilo que a gente falou no início do campeonato, lembra? A gente fez lá, a gente tem que recuperar aquele vídeo lá, né? A gente colocou o Atlético como um dos favoritos a brigar por título. Mas qual que era o nosso, porém, elenco, né? O Atlético não tinha elenco para ir muito longe, porque muita competição, né? O que aconteceu? Perdeu o Fernandinho, né? Foi a peça ali, acho que mais importante. Então o Atlético, a gente sabe, lá no início a gente postou isso, né? O Atlético tem um baita time, mas não tem elenco. Isso que tá acontecendo com o Atlético hoje, né? Não tem elenco. Aí o Atlético teve o mesmo problema, cara, do co-irmão, mesmo problema do Coxa, cara. Não tem treinador, né? Teve o treinador lá atrás, né? O Cuca ainda fez um trabalho legal. Quando o time começou a cair de rendimento, ele alertou, falou: preciso de elenco, eu preciso de time, eu preciso de mais jogador. O Petralha não escutou, ele saiu, perdeu o treinador ali, né? E então o Atlético complicou, né? E daí a janela fez a janela do Curitiba, não trouxe ninguém, né? Então é complicado. Acho que o Atlético entrou agora num viés ali que tem que tentar se recuperar, né? Acho que o jogo do Corinthians ali é o jogo chave, um jogo de 6 pontos, que o Atlético tem que vencer para tentar sair desse marasmo, porque nem o Riba comentou, acho que faz o quê? Uns 3, 4 meses que o Atlético não ganha. O Atlético tá com aquela gordura que tava brigando pelo título nesse campeonato.
E a gordura tá acabando, né? Tá queimando. Chegou a ser líder, né? Não, chegou a ser líder com essa Chegou a ser pontuação de líder. que 27 pontos, 26 pontos, o Atlético era líder. Você vê, faz 3, 4 meses ele tá com 30 pontos, 31, né? Então Vou é muito botar a pouco. tabela aqui. Botar a tabela, vamos passar os resultados. Então, a rodada que abriu na quinta-feira com a vitória do Criciúma 2-0 sobre o Atlético Goianiense, deu uma respirada lá na zona do rebaixamento. Fluminense também conseguiu uma vitória importantíssima para fugir da zona ali, 1-0 sobre o Cruzeiro. Grêmio venceu o Fortaleza 3-1, também deu uma subidinha. Todos esses resultados muito ruins para o Atlético, inclusive, né? O Atlético Mineiro empatou 2-2 com o Vitória, depois de estar ganhando por 2-0, teve um jogador expulso ali, o Vitória conseguiu o empate, quase virou esse jogo, seria um desastre para o Atlético essa virada. O empate acabou não sendo bom, mas menos ruim. Bragantino 0, Palmeiras 0, Atlético 0, Botafogo 1, Bahia 0, Flamengo 2, Flamengo que agora está fora das Copas, né? Aliás, não, ainda tem a Copa do Brasil, né? Ainda vai dividir um pouquinho de atenção, mas a tendência é que embale agora nessa reta final no Brasileiro também. Corinthians 2, Internacional 2, mesmo com toda a ajuda da arbitragem, aí o Corinthians acabou tomando um golzinho no fim. Aliás, os 2 gols do Inter, né? Um gol meio mascado, a bola dividiu no zagueiro ali, subiu e cobriu o goleiro. E um gol aos 94, o Corinthians que se cuide, ele tá com aquele azar de time que vai cair, mesmo com toda a ajuda que vem recebendo. E Cuiabá 2-0 no São Paulo, também deu uma respiradinha, apesar que esse já tá mais para lá do que para cá. Fechou a rodada ontem, Vasco 1, Juventude 1. Se for olhar bem aqui, né, Riba, todos os resultados ruins, né, pro Atlético. O Atlético Goianiense já tá morto, né? Uma rodada bem ruim para o Atlético mesmo. A rodada anterior tinha sido boa, né? Todo mundo de baixo ali não tinha conseguido ganhar. Já essa rodada aí foi ruim, que nem você falou. A maioria dos times ali de baixo conseguiu ganhar, ou pelo menos empatar, e o Atlético ficou estacionado. E como vocês falaram, a gente tem agora uma sequência de jogos complicada aí, começando com o Corinthians, né? Jogando fora de casa. Tem que ganhar, né? Senão vai complicar muito a vida, né, do Atlético. O Atlético tem que aproveitar que, né, jogando fora talvez tenha menos pressão da torcida, que a torcida agora, em vez de estar embalando o time, está, na verdade, jogando contra, né, um pouco. Então tem que aproveitar para tentar ganhar fora. Aproveitar que o Corinthians não encaixou ainda 100%, né, com os novos reforços aí. Na sequência, você pega o Fluminense fora também, né? O Fluminense que tem tido bons resultados nas últimas rodadas aí, tá querendo escapar, né? Já fechou essa rodada aí fora da zona do rebaixamento. Então, vai ser também um duelo direto aí pela sobrevivência na Série A. E na sequência pega o Cruzeiro, né, em casa, que talvez seja aí um jogo também primordial, dependendo dos dois resultados que a gente tem contra o Corinthians e contra o Fluminense. E o jogo em casa, né, esse ano o Atlético é o 18º, considerando jogos em casa, classificação. O Atlético tem 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas na Arena. Cara. É um negócio que é impressionante, né? A Arena sempre foi algo que o Atlético usou muito bem a seu favor, sempre foi né, um fator positivo aí na campanha do time. Esse ano não tem feito diferença, pelo contrário, o Atlético tem perdido muitos jogos em casa, perdiçou muitos pontos em casa, então isso reflete muito na classificação aí, porque a gente está nessa situação tão complicada na tabela, muito por essa campanha ruim dentro de casa. O que eu vejo a favor Pode falar. Eu acho que é bem isso. Quando o Atlético perde a força em casa, esse é o grande diferencial, né? Porque o Atlético em casa sempre foi muito forte, né? E é normal, né? Vai perder o apoio da torcida. O Atlético vinha para um ano do centenário e a gente, né? Eu converso com bastante amigo meu atleticano e falei, o erro do Atlético não é esse ano, o erro do Atlético é no passado. Ele tá na Libertadores esse ano, né? Então lá já começou a fragilizar o time. E agora, claro, né? Começa a sair das competições, a torcida começa a ficar brava. Peraí, mas prometeram para mim o mundo, né? E estão entregando o quê? Estão entregando o fundo do poço, né? Então, infelizmente, além de não estar bem em casa, a tendência é que tenha mais pressão, né? É bem isso. Mas que eu ia dizer que o que eu vejo como favorável ao Atlético nessa reta final, além dele ter um jogo a menos, né? Que é importante esse jogo que ele tem para repor.
Ele ainda joga contra o Atlético Goianiense, que é o Lanterna. Ele ainda joga contra o Corinthians, ele ainda joga contra a Vitória, ele ainda joga contra o Fluminense. E o Bragantino, se eu não me engano, também ele joga ainda. Então, se parar para pensar assim, essa reta final de jogos, claro que tem umas pedreirinhas ali, tem Atlético Mineiro ainda, tem Cruzeiro, né? Agora acabou de pegar Flamengo e Botafogo, que eram 2 jogos muito duros, né? Mas ele tem muitos jogos fáceis. Fáceis não, né? Mas de times que não vêm bem também na competição. O que é ônus e bônus, né? Porque são jogos de 6 pontos. Então tu vai jogar lá contra o Fluminense e é fora esse jogo contra o Fluminense, salvo engano, né? Se não me engano é fora. Se tu Sim. perde esse Agora jogo lá, fora tem um jogo atrasado aí, tá? são 2 contra o Fluminense, então ele tem em casa e fora. Sim, vai ser um em casa lá no final de novembro, e eu jogo com o Fluminense de novo. Excelente. Então, mas o Vitória, por exemplo, é em casa. Esse é um jogo que é fundamental a vitória. Esse aqui não dá para negociar, né? O Atlético Goianiense, estou procurando aqui, se eu não me engano, ele é em casa também. Exatamente, é lá no dia 20 de novembro. Então tu tem o Vitória em casa e o Atlético Goianiense em casa e uma das partidas com o Fluminense em casa. Essas 3 vitórias são inegociáveis. Se tu ganha essas 3, não que tu se salve, porque tu com essas 3 vitórias tu vai a 40 pontos. Mas tu evita que os teus adversários diretos subam, né? Agora, se tu perde para esses caras aí, bicho, aí a situação fica realmente muito complicada. Mas eu vejo com bons olhos, Usando a eu vejo conta dos boas 41 chances. pontos, dos 45 pontos, para se salvar, né? Que já historicamente aí com 45 os times geralmente se salvam, 45, 46, né? O Atlético teria que ganhar 5 dos últimos 11 jogos. Né? Então, que nem pela conta que você fez aí, são 3 resultados possíveis, esses 3 em casa aí, teria que achar mais 2 vitórias pelo caminho aí para É isso, alguns conseguir se salvar. empatezinhos, né? Vamos pegar a sequência completa do Atlético aqui. Cruzeiro. Tu sabe quando que é o jogo do atrasado? O atrasado é agora, na data FIFA? Não, eu acho que não vai ser agora. Eu acho que vai ser. Eles não marcaram o jogo que tá faltando. O 11º jogo do Atlético não tá marcado. Então, eu vou com a sequência que temos aqui, tá? Cruzeiro em casa. Dureza, mas é em casa. Depois é o Vitória em casa. Esse não dá para negociar. Esses 3 pontinhos, certo. São Paulo fora, jogo duro também, ainda mais lá no Morumbi. Aí vem Atlético Goianiense em casa, não dá para negociar, esse aqui tem que vencer. 35ª rodada é o Bahia fora, pedreiraça lá, o Bahia City, né? Complicado vencer na Fonte. Aí tem o Fluminense em casa, 36ª rodada, é outro jogo que não tem negociação. Esses 3 aqui é minimamente necessária a vitória. Bragantino em casa também não dá para perder. Aí tu já tem 4 vitórias. E a última rodada é o Atlético Mineiro fora. Vou te dizer que com 4 vitórias ele já deve escapar, tá? As projeções que eu tenho visto para esse ano aí, com base no rendimento dos times que estão lá no Z4, é de 43 para salvar. Se vencer essas 4 aqui, tu já vai aos 43, né? Vai ser justinho, vai ser apertado, vai ser sofrido, mas eu acho que dá para escapar com essas vitórias. O que não podemos fazer é perder ponto para adversário direto. Esses que são jogos, ainda mais os jogos que são em casa, não tem como negociar nada, né? É só a vitória interessa. Bom, passar rapidamente a tabela aqui, o Botafogo segue líder, 60 pontos. Palmeiras na cola do Botafogo, vinha de 6 vitórias seguidas, deu uma tropicadinha, né? Empatou essa rodada com o Red Bull Bragantino, uma espécie de clássico local. 57, Fortaleza perdeu mais uma, 55, Flamengo venceu 51, esse é o G4 do momento. No G6 já temos São Paulo e o Internacional chegando aí, ele que tinha muitos jogos atrasados, né? Colocou seus jogos, vou até ver aqui, não, ainda tem um atrasado. Colocou quase todos os seus jogos em dia, ainda tem um para trás e já está lá no G6, vai incomodar aí o pelotão de cima, né? E lá na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense 21 para mim já está rebaixado, Cuiabá 26 muito provavelmente rebaixado, e a turma que para mim está brigando, Corinthians 29, Vitória 29, Fluminense 30, Atlético 31, Juventude 34, Bragantino 34. Acho que até aqui, né, gente? Até aqui, 34 para 29 são 5 pontos. O campeonato já está chegando aí nas suas últimas 10 rodadas. Acho que dá para dizer que deve sair desse pacotão aqui os rebaixados. O que você acha, Romulo? Acho isso aí, acho que deve sair desse grupo ali. O Grêmio vem crescendo, o Criciúma também está bem.
tem oscilado bastante é o Bragantino e o Juventude. Então, aí o Atlético, Fluminense, Vitória e Corinthians, que são os que os mais digamos, os que estão mais brigando, né? Porque não vem bem, né? Os que vem oscilando mais ainda. Eu acho que ali, Criciúma e Bragantino ainda correm risco, mas do Juventude para baixo, acho que é ali que é o canal ali. Acho que A desses caras. vantagem do Criciúma, do Bragantino, do Juventude, do Criciúma aqui, é que lá embaixo se soma pouco ponto, né? Aqueles times lá não vão sair vencendo todo mundo, né? Então tu tem 3, 4 pontos, aliás, 4, 5, né? 4 pontos de vantagem, 5 pontos de vantagem. Tu tem uma gordura boa aí de 2 rodadas, faltando 10, e dificilmente essa turma de baixo aqui vai sair metendo vitória, né? O Fluminense e o Corinthians nós tínhamos essa expectativa pelos investimentos que fizeram, mas os dois deram aquela queimadinha de fogo na palha lá e já murcharam de novo, né? O Corinthians principalmente tem patinado muito aí com as contratações novas. O Fluminense trouxe o Thiago Silva e o Thiago Silva machucou, né? Não sei quando que volta. Também ficou complicado. E o Atlético é a perda do Fernandinho, né? Tem previsão de voltar o Fernandinho, Riba? Tá sabendo de alguma coisa? Não tem. Não tem. Eu acho que, na verdade, ele nem volta esse ano, só no ano que vem. Então, Essa é uma melhor nem perda contar com muito ele até o grande final do também, ano, né? né? Porque perda bem considerável e é o que eu acho que fez a grande diferença no rendimento do Atlético ali. Com certeza contribuiu muito para essa queda de rendimento, essa ausência do Fernandinho. Ele era o diferencial, né? Ele era o diferencial, era o jogador que de ligação ali, é o cara que a bola pegava com qualidade no ataque ali, até a seca do Mastriani, um pouco é isso, né? Não adianta, o Fernandinho é o jogador que era acima da média do elenco, né, do Atlético. Tem que falar, né? É a E quando a perda. coisa estava feia, ele sabia botar o pé em cima da bola, dar uma segurada, né? Dar uma tranquilizada, dar aquela encerada no jogo, né? É um jogador que faz muita diferença. Ele não é só um capitão, né? Ele é um comandante ali no meio de campo. Ele orquestra o time, né? Tá fazendo realmente muita falta.